Boa tarde aí para a minha turma aí de quarto ano da escola Francisco Alexandre de Carvalho. Tudo bem com vocês? Como foram as férias? Eu espero que tenha corrido tudo bem, tá certo? E nesse nosso retorno às aulas, das atividades de sala de aula, a gente está voltando hoje nesse dia 9 de agosto de 2021. E como nossa primeira atividade de português, nossa aula de português, tá? A gente vai fazer uma oficina de escrita com vocês. Em outras palavras, é uma produção textual, tá bom? Eu vou explicar para você direitinho como vai ser a nossa oficina de escrita nessa nossa produção textual. Então acompanhe aí a nossa explicação. Vamos lá. Nessa nossa produção textual, eu quero dizer a vocês que ela deve ter um mínimo de 15 linhas. Isso eu venho pedindo desde o início do ano. Apesar de que alguns alunos não seguem a essa solicitação. Mas é assim, tudo vai contribuir para o seu desempenho, para a sua nota, para o seu aprendizado. Quando eu peço para você fazer uma produção textual de no mínimo de 15 linhas e você me manda uma de 5 linhas, quem está perdendo é você. Quem está deixando de aprender é você. Quem está atrofiando a sua capacidade mental, intelectual, a sua capacidade de criatividade não sou eu, é você. Então eu quero pedir que você se esforce mais um pouco. E parou aqui, eu escrevi, parou as ideias, pare um pouco. Pare, tome uma água, um golinho de café. Se distraia ali 5 minutinhos, aí volte, se concentre novamente, releia as 5 linhas que você escreveu. Busque novas ideias e vá escrever outro parágrafo. Porque eu quero um mínimo de 15 linhas e de 3 parágrafos. O parágrafo inicial da sua produção textual, como eu já venho dizendo desde ele aborda o assunto. Ele aborda o assunto da sua produção. Ele aponta o assunto. Que é a introdução, o primeiro parágrafo. Ele pode ser de 3, 4 linhas, não é obrigado a ser grande. A partir do segundo parágrafo, você inicia o desenvolvimento da sua produção textual. Desenvolvimento, onde você vai, no primeiro você apontou o assunto e nesse segundo, a partir do segundo você vai desenvolver. Você vai contar de fato a história, né? O contexto da sua produção textual. E aí ele pode ser em 2 parágrafos. Pode ser em 2 parágrafos. Mas se você quiser fazer só em um, tudo bem. Mas pode ser em 2 parágrafos. Fechando assim 3. Se você fizer o desenvolvimento em 2 parágrafos. E por fim, vem a conclusão da sua produção textual, que é um último parágrafo. É quando você finaliza o assunto. Você fecha o assunto. Você conclui, tá certo? Você conclui. Então, vamos imaginar o corpo da nossa produção textual. É introdução, um parágrafo. Desenvolvimento, pode ser 1 ou mais parágrafos, pode ser 1 ou 2. Para vocês que estão no terceiro ano, pode ser 1 ou 2, tá? E a conclusão da sua produção textual. Esse é o corpo da nossa produção textual. Somando um mínimo de 15 linhas. Para mim considerar correta no seu tamanho. É o elemento inusitado. O que é um elemento inusitado dentro de uma produção textual? É algo que chame a atenção de quem vai ler.
E esse elemento inusitado é algo que não estava programado para acontecer na história, mas que aconteceu, tá? Tipo, um exemplo, você vai fazer uma narrativa, uma história, uma narrativa, uma narração de alguém que vai tomar um banho lá no rio, né? E aí resolve pular de um galho da árvore para dar aquele salto bonito dentro da água do rio. Até aí tudo bem, tudo correndo normal, né? Aí acontece um fato inusitado, o galho quebra, o pulo não sai perfeito. Não acontece mais um pulo, acontece uma queda, a pessoa se esparrama na água, não se machuca porque é água, né? Então, isso é um fato inusitado, quando você está contando uma história que tem tudo para correr tudo bem, mas acontece algo diferente, que vai, quando você conta a história, vai ser o motivo da pessoa rir, da pessoa se distrair. Isso é um fato inusitado dentro de uma história, tá certo? E a nossa atividade pede isso, um fato inusitado. Bem, como eu não vou dividir a turma em equipes, como a gente não vai ter vários gêneros textuais, nem vários temas, eu vou trabalhar um único gênero textual, um único tema, um único interlocutor. E aí você escolhe o fato inusitado dentro da sua produção textual. Entenderam? Então vamos lá. Nossa produção textual vai ter como gênero textual narrativa. Nosso gênero textual da nossa aula de hoje é uma narrativa. O que é uma narrativa, tio Ed? Uma narrativa é quando você conta algo que aconteceu. Algo que aconteceu. E você está contando, você está narrando. Vamos exemplificar. Um jogo de futebol lá na televisão, está passando. Você está vendo os homens correndo atrás da bola, aí você vê uma voz que cita, né? Neymar está com a bola, né? Passou para o outro jogador e tal. O que está acontecendo? Está narrando. A história do jogo está se passando e a pessoa está dizendo para você. Está narrando. Isso é narrativa, tá? Então nosso gênero textual é uma narrativa. Anota aí, né? Gênero textual da nossa aula de hoje, narrativa. Você vai narrar uma história, vai contar uma história, tá? Então vamos lá. E o nosso tema da nossa narrativa? Qual é o tema, professor? Nosso tema é férias. Porque nós estamos voltando das férias, né? Então, você vai narrar suas férias. Entendeu? Eu não sei como foi as suas férias. O nosso coleguinha da turma não sabe como foi as suas férias. Então você vai narrar, você vai contar para nós como foi as suas férias. Olha aí, 30 dias contado em 15 linhas. Dá certo, é possível, tá bom? Então, gênero, narrativa. Tema, férias, as suas férias. Por que eu quero as suas férias? Porque como interlocutor é quem conta. E você vai ser o interlocutor da nossa aula, da nossa produção textual. Então você vai ser que tipo de interlocutor? Você vai ser um narrador personagem. O que é um narrador personagem, tio Hélio? Você conta uma história sua, que você faz parte da história. Então você é personagem dessa história. Tá? Aí se eu for, e existem outros tipos de narrador, existem vários tipos de narrador, tá certo? Por exemplo, o narrador personagem é você fazendo parte da história, você é personagem da história. E aí tem, por exemplo, o narrador observador. É que se você estivesse observando as férias de um colega de aula e fosse falar para mim, o nosso coleguinha viajou, o nosso coleguinha fez isso, então você estaria sendo o narrador observador, aquele que observa a história que acontece com o outro. Mas não é o nosso caso. O que é que eu quero? Recapitulando. Gênero, narrativo. Você vai fazer um texto narrativo. Tema, férias. Tema do seu texto é férias, é a sua.
E que tipo de interlocutor? Você, narrador, personagem. Você vai contar as suas férias, tá? Beleza? Então lá no primeiro parágrafo, na introdução, você vai abordar como foi que começou as suas férias, né? E aí, no desenvolvimento da sua produção textual, é que você vai contar de fato como foi, quais foram os acontecimentos, tá? Passeou, brincou, tomou banho de rio, né? Viajou, fez alguma coisa diferente, né? E aí é nesse desenvolvimento que vai entrar o quê? O elemento inusitado, se acontecer alguma coisa engraçada nas suas férias. Então, esse é o elemento inusitado, para atrair a atenção de quem vai ler a sua produção. Tá bom? Tudo bem assim? Então, mãos à obra.